Vai, agora a gente, quem for assistir a aula, só assiste a partir dessa aula agora, tá? Então a gente está na seção 2.2, que fala sobre bombas e reservatórios, mas sobretudo a gente vai falar, né, sobre o que seria um reservatório interligado, tá? E estação elevatória. O que seria isso, né, que é o nosso tópico? A gente viu sobre associações e condutos equivalentes. Vai existir uma situação, né, em que nós precisamos entender o consumo, às vezes, ao longo do dia, para uma determinada região. Tá? Então, imagine que para o abastecimento urbano, como é comum e é prático esse assunto, falar, né, é que no sistema de abastecimento urbano a gente tem variações de consumo ao longo do dia. Tanto o tipo de associação anterior visa, no caso em série, levar a água de um ponto a uma distância que antes não estava prevista, então a gente associa em série, emenda uma outra tubulação, né? Ou quando a gente associa em paralelo, a gente quer, né, evitar dimensões de tubulação muito grandes, sabe? Porque imagina, para você mandar uma determinada vazão, você precisaria de uma tubulação enorme. E às vezes encarece o custo. Ou, com associação em paralelo, você consegue controlar essa variação ao longo do dia, abrindo ramais, né, conforme essa demanda ela vai aumentando. E outra forma também é a utilização de reservatórios interligados. Tá? Os reservatórios interligados, eles visam dimensionar esse sistema de abastecimento de forma que a gente tenha um menor custo em geral também, né, e uma maior eficiência do que se só tivesse um único reservatório para atender uma determinada região. Então, nós temos, por exemplo, um único reservatório e a gente precisa levar a água desse reservatório, por exemplo, para uma cidade inteira, né? Então, nós teríamos que superdimensionar toda a estrutura, né, para atender as vazões e os picos de consumo. Aí, no caso, os reservatórios interligados é um conjunto de 2 ou mais reservatórios que são dispostos de tal forma que a gente consiga, ao longo da variação do consumo, ativar ou desativar esses reservatórios conforme essa demanda. Então, para a gente entender isso, nós temos que dar alguns conceitos antes aqui. Tá? Nós temos o que a gente chama de reservatório, esse reservatório que fica na cota topométrica maior, né? E tem esse reservatório que fica nessa cota topográfica ou topométrica inferior. Tá? Nós temos um que é o de abastecimento e o outro que é o de compensação. Tá? Então, geralmente, que é esse maior aqui, que é o de fornecimento, né? Ele é o que fica na região mais alta. Na verdade, geralmente não, ele sempre fica na região mais alta, ou topograficamente mais alta da cidade. E o de compensação, ele fica na região menos elevada, tá? Então, a gente precisa que este aqui auxilie a alimentação, né, da demanda conforme a variação do consumo durante o dia. Então, esse aqui é o nosso de compensação e o outro é o nosso de fornecimento, ou principal, ou central. Como que a gente vai interpretar matematicamente os problemas que envolvam fornecimento por reservatórios interligados? Aqui, nós temos a perda de carga, né, considerando apenas 2 reservatórios. Tá? Então, aqui nós temos a perda de carga, que é a diferença entre essas cotas topográficas do sistema. Isso a gente já sabe, que é o nosso Z1 menos o nosso Z2 aqui. De A até C, aqui nós temos o ponto A e nós temos o ponto C. Entre A e C, nós temos essa tubulação aqui, ó, que tem o comprimento L1, que vai do ponto A até esse ponto B, e tem esse comprimento L2, que vai do ponto B até o ponto C. Então, esse aqui é a nossa tubulação. Tá? E aqui em cima é apenas as nossas linhas de energia do sistema. Tá? É as linhas de energia. Elas representam qualquer energia de pressão que o sistema possui conforme é acionado a demanda aqui em B. Então, aqui no ponto B, nós temos uma saída, tá? Uma saída QB, que é onde sai o fluido.
Tá? Imagina que aqui é onde começa a alimentar a cidade. Então, nós temos um desnível, uma cota piezométrica entre esses dois reservatórios. Então, conforme vai variando a demanda aqui em B, aqui, conforme vai variando a demanda ao longo do dia, tá? Ou conforme o interesse, a gente vai ter diferentes características. E é isso que nós vamos entender a partir de agora. Então, essa aqui nós temos essa linha de energia B1, B2, B3 e B4. Ok. Então, beleza. Só para lembrar, esse reservatório aqui, que fica na cota inferior R2, supre uma determinada demanda em QB, tá? Quando o R1 já não está mais suportando essa demanda total. Então, ele é o nosso de compensação. Então, já vou dar o nome novamente aqui. É o nosso reservatório de compensação. Tá? Beleza. Então, vamos supor algumas situações. Imagina que nós temos aqui a vazão igual a zero em B. Tá? Então, essa vazão QB aqui, ela é igual a zero. Então, para uma situação em que a vazão QB é igual a zero, o que vai acontecer? Né? A vazão que vem do reservatório 1 vai ser totalmente direcionada ao reservatório 2. Tá? E a gente vai estar trabalhando com um sistema de linha de energia que é representado aqui por B1. Tá? Imagina que fosse uma caída aqui. Então, a gente percebe que todo o fluxo é direcionado para o reservatório 2. E numa situação em que a vazão PB ela aumenta, tá? Ela aumenta. Porém, o reservatório 1 ainda é capaz de suprir essa demanda aqui. Tá? Então, nós vamos ter essa linha aqui, B2. A vazão aumentou, a minha linha de energia ela tende a cair um pouco, a gente percebe essa diferença aqui. Porém, o reservatório ainda consegue atender essa demanda. Chega um momento em que, por algum motivo, no caso, deseja-se, né, na verdade, aqui o B3 é quando nós temos o nível, né, o nível de consumo. Você supriu toda a alimentação do reservatório R2 e mesmo assim você ainda vai ter um consumo em QB. A gente percebe que você já alimentou todo o reservatório 2, tá? Então não há fluxo mais para cá. E a demanda no ponto B, ela é de tal forma que você não necessite utilizar o seu reservatório de compensação. Então essa linha aqui, totalmente na horizontal, ela representa que o desnível energético desse ponto ele é nulo. Então não há fluxo vindo para o reservatório 2. Tá? Mas sim, o reservatório R1 continua alimentando o sistema. A gente vai trabalhar com cada uma dessas situações. Mas e se chegar um momento em que nós vamos ter uma demanda aqui no ponto B que o reservatório não vai conseguir atender? Então vamos precisar compensar isso. Tá? Então a gente observa que as linhas de energia elas tendem, né, a esse ponto aqui. Então quer dizer que o desnível energético entre o reservatório e o ponto B ele é alto. Então a gente vai ter fluxo vindo para cá e é representado por essas duas linhas de energia. Tá? Então é assim que a gente interpreta. O que nós observamos de forma geral é um sistema que funciona de forma dinâmica. Né? Então quando você fecha aqui, né, você percebe que todo o fluxo energético vai para o reservatório 2, até o ponto que não há mais, né, necessidade de abastecimento. E à medida que o consumo começa a aumentar, vai chegar um ponto que esse reservatório de compensação vai ter que ser acionado. E nós vamos usar equações a partir de agora para poder entender como prever a vazão em cada uma dessas situações. Tá? Então vamos começar pelo primeiro caso anterior. Então, nós temos aqui essa linha piezométrica, né, que é a nossa linha de energia, está representando uma situação em que a vazão aqui QB é nula. Tá? Então, se a vazão QB é nula, o fluxo vai todo para o reservatório 2.
E a nossa perda de carga do sistema é igual a essas diferenças de cotas aqui, Z1 menos Z2. Na situação que a gente observa, aqui, o que se parece, né? Se essa parte da tubulação L1 está acoplada à tubulação L2 e não há nenhuma derivação, ou seja, não há nenhuma vazão aqui em QB, a gente tem um sistema em série, né? Então, se é um sistema em série, a gente pode dizer o seguinte, que as perdas de carga, né, podem ser consideradas uma soma das perdas de carga de cada trecho, do trecho 1 mais as perdas de carga do trecho 2. Tá? Isso a gente consegue manipular. Através do algebrismo dessa equação, que aqui entra aquela equação universal anterior, a gente vai poder chegar nessa equação aqui, que é a equação das vazões. Tá? Então, a gente pode saber qual que é o valor da vazão que chega aqui, ou que sai do ponto A, conforme a gente tem os valores dessa perda de carga. Tá? Então, o valor da perda de carga pode ser determinado a partir dessa expressão, que é a diferença piezométrica, ou a partir da soma das perdas de carga de cada trecho. Manipulando a equação, a gente chega nessa expressão, que é em função da perda de carga total, dos fatores de atrito de cada trecho e desses comprimentos, assim como dos diâmetros. Tá? Então, essa equação vai ser útil quando a gente não tem, né, o consumo externo, apenas o reservatório está alimentando o de compensação. E o outro caso, né? Nós temos uma vazão maior que zero aqui, saindo. Nós temos a vazão maior que zero saindo aqui. Mesmo assim, ainda você alimenta o reservatório 2, considerando que o seu nível, né, de abastecimento ele ainda não foi atingido. Tá? Então, nós vamos ter o seguinte, que a vazão Q1, é a que sai daqui, está representada aqui, é igual a essa vazão QB, que é a que sai aqui para o sistema, mais a parcela que vai chegar aqui. Tá? Então, nós temos essa linha piezométrica, que ela é um pouquinho menor do que a anterior. Tá? Isso vai ser o que vai representar esse sistema. E para o caso B3, aqui embaixo, vamos ver se eu coloquei a imagem aqui. O caso B3 é aquela situação em que nós temos um equilíbrio, né? Um equilíbrio no fornecimento. Então, quer dizer o seguinte, que não há fluxo mais acontecendo aqui, né? Então, todo o fluxo que vai acontecer vai vir para cá. Então, a vazão Q1, que é a que sai do reservatório 1, é igual à vazão que sai aqui no ponto B. Tá? Então, nós vamos fazer algumas manipulações para a gente chegar nas equações que respondem a isso. Então, eu já coloquei aqui, tá? Para a gente não ficar trabalhando muito nas deduções, mas basicamente parte do princípio de que não há vazão vindo para cá, né? Nessa situação aqui, e aqui há uma... Oi. Em ambos os casos, pessoal, a vazão em QB é maior que zero. A única diferença no caso do 2 aqui é que não há fluxo para cá, porque nós atingimos, né, uma linha piezométrica nula. E esse fluxo, esse processo, pessoal, de reservatórios interligados acontece pela gravidade. Tá? Eu acabei não comentando com vocês, mas entenda isso como uma ação gravitacional do fluido devido a essa diferença de altura aqui. Então, para o cálculo. Tem alguém com o microfone ligado aí, pessoal. Preciso que vocês desliguem aí para ajudar. É o Marcelo. Já desliguei, Marcelo. Então, o que eu quero que vocês entendam é que o fluxo está acontecendo por ação gravitacional. Então, essa linha piezométrica, ou cota piezométrica, ou linha de energia, né, ela serve como uma forma de você observar como que o fluxo está acontecendo, né? E, no caso, como não há fluxo no ponto de B para C, né? Então, a vazão de B ela vai ser calculada por essa expressão, que é a diferença de cotas, tá?
vezes o diâmetro da tubulação que acontece nesse trecho. Então, a gente está só considerando o que está acontecendo nesse trecho aqui, ó, daqui para cá. Então, aqui nós temos uma diferença de cotas. Qual que é essa diferença de cotas? Vou apagar aqui. É a diferença das cotas piezométricas totais, né, entre o desnível, porém, só leva em consideração esse fragmento da tubulação. Então, as equações elas mudam conforme a dinâmica do sistema vai modificando. Tá? E para o caso em que ambos os reservatórios atendem, né, ao consumo, então a gente vai ter, novamente, que a vazão aqui é diferente de B, mas qual que é o valor da vazão de B? É a vazão alimentada pelo reservatório 1, daqui, descendo, e mais a parcela que chega do reservatório 2. Tá? Então, nós temos uma queda também nessa cota piezométrica ou linha piezométrica do sistema. Então, de B3 vem para cá. Aí nós temos essa outra equação, tá? que visa determinar qual que é essa vazão QB. Então, nós temos essa primeira parte, que decorre do trecho, desse primeiro trecho. Aí, nós vamos usar a nossa diferença de energia que está relacionada a essa cota aqui, ó, que é o Z1 menos o B4, que vai corresponder à contribuição do fluxo do reservatório 1, somado à cota piezométrica que é devida ao reservatório R2. Tá? Então, nós vamos pegar aqui nessa equação, vamos usar o Z2, que é essa altura aqui, menos B4, que é essa linha piezométrica B4. E a gente vai inserir na equação e os valores de comprimento e diâmetro da tubulação no trecho 2. Vamos fazer um exercício, aí vai ficar mais claro como usar essas equações aqui, tá? Vamos resolver um exercício numérico. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me interromper, pessoal. Vocês estão muito quietos aí. Nas aulas anteriores, vocês até que perguntavam um pouquinho. Mas vamos lá. Então, nós temos aqui o seguinte. O reservatório R1 encontra-se na cota topográfica de 620 metros. Então, está essa altura aqui. E R2 está a 590 metros. Há uma tomada de água no ponto B. Então, é bem parecido com o anterior. A tubulação que vai do ponto A, que é o reservatório 1, para o ponto B, tem 450 metros de comprimento. Então, essa tubulação tem 450 metros. E o diâmetro é 0,25. Já a tubulação que vai da tomada de água do ponto B até o segundo reservatório, que é o ponto C, é constituída de uma tubulação de 450 metros e 0,15 metros de diâmetro, ou 15 centímetros. O fator de atrito é constante aqui em ambas as tubulações. Ele é igual a 0,03. Ele quer saber qual que é a vazão máxima que esse reservatório recebe, né? Então, e depois ele quer saber qual que é a vazão máxima que o ponto B recebe, somente pelo esse reservatório 1. E qual que é a vazão em B se a cota piezométrica nesse ponto for de 510. Vamos resolver por partes. Então, começando aqui, a vazão máxima que R2 receberia. Qual que é a vazão máxima que R2 receberia, ou seja, o reservatório? Então, para que o reservatório 2 receba maior vazão, isso aqui tem que estar fechado, né? O fluxo não pode vir para fora do sistema. Então, tudo que sai de A tem que vir para B. Aí nós temos a primeira equação, que foi vista, né? Quando o fluxo acontece de A para B sem alimentar nenhuma outra parte do sistema, a gente usa essa equação. Então, vamos substituir os termos, tá? Então, é o caso 1 que eu mostrei para vocês. Voltando aqui, esse caso aqui, né? Onde tudo que sai daqui vem para cá. Aqui não há fluxo. Atua-se como um sistema, né, em série. A única coisa que vocês precisam saber na hora de responder o problema é identificar qual caso se encontra. Então, o nosso ΔH é quanto aqui?
O nosso ΔH, o próprio exercício, ele já fornece, ó, essa diferença aqui, ó, que no caso, o ΔH vai ser 620, que é o nosso Z1, menos essa altura aqui, que é o nosso Z2, 590. Aqui no caso aqui vai dar 30 metros, né? 30 metros é a nossa perda de carga aí. Então, substituindo, nós vamos ter ΔH que vale 30, 0... tá. Só para a gente entender essa equação aqui, que ela está meio confusa aqui, né? Mas toda essa parcela que está aqui, tá? ΔH está sendo dividido por toda essa parcela aqui, tá? Então, só para não confundir vocês. Então, vai ficar 30, aqui embaixo 0,0827. Esse 0,0827 é da própria equação, tá? Eu já expliquei na aula passada de onde ele surgiu. E a gente vai inserir os termos que está entre parênteses. Vou tirar esse parênteses aqui de baixo. O fator de atrito é constante, e no caso é 0,03, 0,03. O F, aí nós temos o comprimento 1, 450 metros. O diâmetro desse trecho a quinta, que no caso é 0,25. Somado aqui, deixa eu só arrumar esse aqui, que isso aqui ficou parecendo um 9. Mais a segunda parcela. Fator de atrito, 0,03. O comprimento, L2, que é 450 de novo. Tudo isso dividido pelo diâmetro da tubulação a quinta. Então, é 0,15 elevado à quinta potência. Uma continha bem grande, né? Resolvendo essa continha, vocês vão chegar na vazão máxima que o reservatório 2 receberia, considerando o caso em que não há fluxo para cá, que deu 0,043. 0,043 metros cúbicos por segundo. Tá? Essa é a resposta, então, considerando esse caso. Aí ele quer saber a vazão máxima que B a vazão máxima em B fornecida somente por R1. Então, ele quer saber aquele caso em que o fluxo acontece só até aqui, né? Para que o fluxo aconteça só até aqui, a gente viu que a cota piezométrica ela tem que chegar nesse ponto, né? E aqui ela tem que estar nula, né? Não pode ter uma diferença de energia aqui. Então, não pode ter fluxo para cá. Então, o fluxo ele interrompe aqui e tudo que vem aqui sai, né? É o caso em que esse reservatório R2 aí está cheio, né? Lotado. Sinônimo que o abastecimento está sendo completamente atendido por R1. Então, esse é o caso em que o fluxo acontece somente a partir daqui. Então, qual que é as equações? Então, a gente viu que é este caso, né? Que é o caso da linha piezométrica que para, né? E ela atinge o mesmo nível do reservatório. Então, vamos usar essa equaçãozinha aqui, bem tranquila. Já coloquei ela aqui. Então, substituindo os termos, nós temos o que? Z1 menos Z2, que é o nosso ΔH anterior, né? Vai dar raiz de 620 menos 590. Aí aqui nós temos um diâmetro 1. Qual que é esse diâmetro 1? É apenas onde o fluxo acontece. Então, esse é o nosso diâmetro 1 aqui, D1. Então, o diâmetro 1 vale 0,25 elevado à quinta potência. Ok? Aí repetimos os termos embaixo, 0,0827, o fator de atrito é 0,03, 0,03, o comprimento 450 metros. Então, considerando essa linha piezométrica aqui, ela vai fornecer energia suficiente, né, para que a vazão no ponto B, né, seja máxima, considerando apenas
o que é fornecido por R1. E nesse caso foi de 0,162 metros cúbicos por segundo. Então a gente tem condições de saber, ó, quando os dois estão atuando, a gente teria que considerar outra equação. Mas quando tudo está indo para o reservatório 2, a gente viu que é 0,043. É um fluxo baixo, né? É um fluxo de manutenção, né? De compensação apenas, em relação a essa demanda máxima trazida aqui. E ele quer saber agora a vazão em B, se a cota piezométrica nesse ponto for 510. O que ele quer saber, né? Se a linha de energia entre o reservatório e o ponto B for de 510 metros, né? Esse ponto B estivesse elevado a 510 metros, nós teremos uma linha de energia relativa a essa diferença de altura. Então, vamos fazer isso. Qual que é a situação que está nesse caso, né? Então, aí é aquele caso em que nós temos, né, a cota piezométrica vindo daqui e nós temos também uma parcela de energia vindo daqui. E aqui neste ponto, né, a nossa cota piezométrica, vou chamar aqui de B4, é igual a 510 metros. Tá? Então, é esse caso aqui. Ponto B4 é esse aqui do exercício anterior. Então, se esse B4 é o ponto onde nós temos a cota piezométrica do ponto B for de 510, nós vamos ter essa linha piezométrica, que tem essa energia. Tá? Por que eu sei que vai ter essa energia, não vai ter essa aqui? Porque, olhando o exercício, a gente já consegue inferir o seguinte. Se o ponto B estiver a 510 metros, a gente observa o seguinte, o reservatório R2 está a 590, está aqui em cima. E o reservatório 1 está a 620 metros, está mais alto. Então, vai vir a linha piezométrica desse ponto e a outra desse ponto. Tá? Então, a gente vai ter essa situação aqui. E essa nossa LP. Essa linha piezométrica que representa a energia aqui. Tá? Então, fazendo essa analogia, a gente vai precisar daquela equação que considera as parcelas desse trecho e a parcela desse trecho. Então, nós vamos usar essa equação composta aqui. Substituindo todos os termos novamente. Então, vamos começar aqui. O QB é igual a raiz. Aí vamos substituir o termo. O Z1. Então, essa primeira parte considera esse trecho. E a segunda parte, o outro trecho. Então, Z1 é 620. Menos B4. B4 vale 510. O diâmetro, a quinta, o diâmetro no caso é 0,25. Tudo isso dividido por 0,0827 vezes o fator de atrito, 0,03, e o comprimento, 450. Então, essa é a nossa primeira parte da equação. Aí mais o que está relativo à segunda parte. Então, nós temos aqui, ó, Z2 menos B4. 590 menos 510 vezes o diâmetro dessa tubulação a quinta, dividido por essa parcela dos termos do fator de atrito e comprimento. Então, é 0,0827 vezes 0,03 vezes o comprimento, que é 450. Resolvendo a equação, a gente vai saber que a vazão em B, quando ele estiver, né, uma cota piezométrica de 510, vai ser necessária, né, uma vazão aí de 0,384 para atender a isso. Ok? Então, é bem tranquilo. Precisa apenas compreender
os casos, tá, pessoal? Ficou em dúvida nesse exercício, pessoal? Tem algum termo que vocês não entenderam? O silêncio de vocês é terrível. Então, vamos seguindo, então, pessoal. Até o momento, eu falei para vocês a respeito de uma situação em que os reservatórios, eles se encontravam, né, a um desnível em que a gente usava, né, esse desnível, essa energia de pressão devido ao desnível, para alimentar tanto um reservatório de compensação quanto o sistema, né? Mas vai existir situações em que a gente vai precisar bombear um fluido, né, que vai se encontrar acima, né, acima do nosso ponto, né, que a gente tem, né? Então a gente coleta, por exemplo, de um rio e vai precisar mandar, nosso reservatório aqui, ele está a um nível, não é, topográfico inferior ao ponto que a gente quer, que é aqui em cima. Tá? Então o que que a gente faz? A gente vai precisar dimensionar qual que é a energia necessária para fornecer para esse fluido para que ele saia desse ponto e chegue nesse. E esse sistema né, ele vai contar com o que a gente chama de uma estação elevatória. A estação elevatória é um conjunto em que é composto de tubulações. Tá? Nós temos um conjunto de tubulações, que é a tubulação de recalque e a tubulação de sucção, e um conjunto de bomba, tá? Um motobomba. Moto quer dizer que é um motor, e a bomba é a parte efetiva que converte a energia mecânica do motor em energia hidráulica de pressão. Ok, então a estação elevatória é composta desse sistema, né, onde nós temos a casa de bombas, onde fica a nossa motobomba, que geralmente é uma bomba centrífuga. A gente vai trabalhar melhor sobre os tipos de bomba mais à frente. Então é uma bomba hidráulica, né? E o que succiona, né, do reservatório de coleta, a gente chama a parte das tubulações que compõem a parte de sucção, tá? A partir do momento que esse fluido succionado ganha energia dentro do motobomba, ele é recalcado. Então, nós partimos para a região que a gente chama de recalque, que é após a saída da bomba. Tá? Saiu da bomba, ganhou pressão, ganhou energia, né, esse fluido é recalcado. Então, nós temos a tubulação de recalque. Então, a estação elevatória é composta de tubulações de sucção, conjunto motobomba e tubulação de recalque. Tá? Então, nós precisamos dimensionar isso. A tubulação de sucção, que é o que vem antes da bomba, né, que vai participar da coleta, ele é dimensionado em função dos parâmetros que estão após a bomba. Tá? Então, qual que é a energia necessária para a gente romper essa barreira topográfica aqui? Então, aí a gente vai ter um critério para selecionar esses componentes. Então, a gente vai trabalhar inicialmente com a tubulação de recalque. Tá? Ela é a mais extensa e é o fator determinante das perdas do sistema. Então, sabendo a perda que acontece aqui, a gente vai precisar saber qual que é a capacidade dessa bomba e qual que é, né, a energia que tem que ter antes da bomba também, para evitar um problema que a gente chama de cavitação. Tá? Então, a bomba ela vai precisar ter uma energia mínima na sucção para que ela não seja danificada. Então, precisamos determinar as perdas do sistema que decorre dessa tubulação de recalque. Então, a gente tem algumas situações, né? A gente parte primeiro para a determinação desse diâmetro. Esse diâmetro, ele é complexo em termos de análise, porque se o diâmetro dessa tubulação de recalque for muito grande, a gente vai ter poucas perdas aqui. Tá? A perda de carga ela é em função do diâmetro. Então, diâmetros grandes, a tendência é que você tem poucas perdas. Mas aí entra outro problema, né, que é o custo dessa tubulação. Tubulações de diâmetros maiores têm custos elevados. Então, se eu diminuir demais esse diâmetro, eu vou ter outro problema. Eu vou aumentar a perda de carga no meu sistema, vou exigir mais da minha bomba e, consequência disso, eu também vou precisar gastar mais na aquisição do equipamento motobomba. E eu posso também prejudicar o meu equipamento se esse diâmetro não for selecionado adequadamente. Ele não pode ser muito grande para não encarecer demais o sistema
ele também não pode ser muito pequeno para não gerar perdas de carga, encarecer a compra do motobomba, ou resultar no que a gente chama, né, de NPSH disponível na bomba aqui, o NPSH disponível menor que o NPSH requerido nessa entrada da bomba. O que eu quero dizer? Diâmetro muito pequeno gera perda de carga e a perda de carga consome o NPSH disponível do sistema. O que é isso? É a energia mínima necessária aqui para o sistema. Então, se esse NPSH disponível for menor que o requerido pela bomba, a gente vai ter problemas de cavitação. O que é cavitação? Eu vou explicar melhor mais à frente, mas a cavitação é um fenômeno físico em que, devido a uma queda brusca na energia de pressão na sucção da bomba, você vai fazer com que o fluido succionado ele vire vapor, bolhas de vapor. E essas bolhas de vapor vão entrar dentro da sua bomba e dentro da bomba, com o aumento da pressão, essas bolhas vão eclodir, tá? E vai liberar uma energia cinética de impacto que vai criar abrasão das paredes da bomba, tá? Vai gerar vibrações e acaba destruindo o equipamento, danificando o equipamento. Então, existe uma questão de custo e uma questão de técnica do seu sistema. Então, o diâmetro ele precisa ser baseado em alguns critérios de tomada de decisão. Então, existe a fórmula de Bresse, que a gente vai ver, que tenta correlacionar o custo mínimo e o diâmetro mais econômico, tá? O que seria isso na prática, né? Então, a gente precisa entender o seguinte, que nesse gráfico nós temos o eixo Y, onde nós temos o custo anual, e no eixo X o diâmetro dessa tubulação. Então, o custo anual da tubulação está representado por esse gráfico aqui. E o custo anual da bomba e do motor está representado por essa outra curva aqui. Ambas as curvas, custo anual da tubulação e custo anual do motor, estão em função desse diâmetro, tá? Então, se eu pego um diâmetro muito grande, por exemplo, aqui, o que vai acontecer com o custo anual da tubulação? Ela vai ficar muito mais cara. Vai exigir menos da bomba. Então, a gente tende a ter um custo menor do motor e da bomba. Se eu pego um diâmetro muito pequeno, essas coisas se invertem. A tubulação ela acaba sendo... ela vai ter um valor que ela vai tender a um valor baixo, né? E, porém, a gente vai ter uma sobrecarga do nosso equipamento. Então, ó, o custo motobomba para tubulações de pequeno diâmetro tende a aumentar e o custo anual da tubulação para diâmetros pequenos tende a diminuir. Então, existem duas equações. São equações complexas, tá? Que é a equação de Bresse. Vou colocar aqui. Equação de Bresse, que correlaciona esses fatores. E a gente vai precisar encontrar um ponto aqui em que a gente vai ter um custo anual mínimo, tá? E nesse custo anual mínimo, tanto de tubulação quanto de bomba, a gente vai obter o nosso diâmetro econômico, tá? Ele não vai ser nem muito caro, nem muito barato, e vai conseguir atender os critérios que a gente quer. Então, a fórmula de Bresse, ela nos permite, né, de forma simplificada, né, e também para instalações simplificadas, determinar qual que é esse diâmetro econômico, considerando que o seu sistema, né, de fornecimento de água ou de fluido trabalhe 24 horas por dia. Então, ela é em função de um K, que é esse coeficiente. Esse K, ele depende do custo do material, operacional, situação econômica do local. Então, é um termo encontra em catálogos, em manuais, né? E esses valores variam, obviamente, de acordo com a situação do local, operacional e do material. Varia de 0,7 a 1,3. Tá? Então, com base no valor de K e da vazão em metros cúbicos por segundo, você consegue obter um diâmetro econômico, tá? Para trabalhar em instalações simplificadas. É um cálculo que a gente diz preliminar, tá? Então, a gente pode usar aí em fases aí de pré-projeto, porque não mais adiante, porque a gente precisa entender que
nós estamos usando um fator médio K e é uma situação aproximada, tá? E depende aí de vários fatores. Então, para instalações de pequeno porte, a gente consegue utilizar sem nenhum problema essa equação, tá? Existe um limite de diâmetro que a gente pode usar essa equação sem que haja problema, de até 6 polegadas, tá? Então, de até 6 polegadas, o diâmetro econômico encontrado, ele é aceitável quando a gente está trabalhando com projetos pequenos, tá? Então, se você obter valores de até 6 polegadas, você tem uma solução considerada ótima aí para o seu projeto de seleção da tubulação. Passou disso, aí a gente precisa verificar os fatores envolvidos no projeto de forma particular, tá? Para encontrar o K mais preciso possível para aquele projeto. Então, vamos resolver algumas equações, alguns problemas de aplicação que é bem simples, né? Aí vocês me perguntam, mas professor, e se o meu sistema não funciona 24 horas por dia, né? Então a NBR 5626, ela adaptou a fórmula de Bress e inseriu esse termo aqui, tá? Esse termo aqui, ele é uma fração do dia trabalhado, tá? Então, o X aqui é a nossa fração, que está sob raiz quarta. Então, se você tem um turno de 8 horas, o dia tem 24 horas, então você vai usar 1/3 no lugar de X aqui e vai encontrar um diâmetro econômico. Tá? Então, para situações onde nós temos turnos inferiores, a gente usa essa recomendação da NBR 5626. Para diâmetros também de até 6 polegadas. Vamos fazer um exemplo aqui para melhor responder. Uma coisa importante. Se eu encontro um valor que não está comercialmente disponível, a gente escolhe o diâmetro comercial mais próximo, ou seja, o superior mais próximo. Deu 5,45, né, milímetros ou centímetros, vamos colocar centímetros, é uma tubulação de 5,45 centímetros e você não encontra, então você vai pegar o maior, que supostamente seria, por exemplo, 5,5, 5,50. Por que eu não pego o menor? Porque aí a gente vai estar implicando em perdas de carga maior para o sistema e acaba prejudicando todo o sistema. Tá? Então vamos para o caso aqui. Ó. Uma pequena estação elevatória deve ser construída para bombear uma vazão de 12 litros por segundo. O turno de operação é de 18 horas por dia. Sabendo disso, como seria a forma correta de se calcular o diâmetro econômico da tubulação de recalque? Né? Então, o diâmetro econômico de uma tubulação de recalque, de forma preliminar, é usando a fórmula de Bress ou a da NBR, né? 5626. Então, vamos usar da 5626 porque o turno é inferior a 24 horas. Então, a gente tem aqui a equação, substituindo no x 18 dividido por 24. No lugar da vazão, a gente vai colocar o valor em metros cúbicos por segundo. O problema, ele deu em litros, né? Então, litros por segundo para metros cúbicos por segundo, basta você pegar o valor em litros por segundo e dividir por 1000. Então, por isso que está aqui 0,012. Resolvendo a equação, a sua tubulação tem que ter 0,133 metros, que vai ficar abaixo aí de 6 polegadas, tá? 6 polegadas, 1 polegada, só para a gente lembrar, é igual a 0, vou colocar isso aqui em metros, né? 0,0254 metros. Então, se a gente multiplicar isso aí, 6 vezes 0,0254, vai ser 6 polegadas, vai ser aproximadamente 0,152 metros. Então, isso aqui está menor que 6 polegadas. Então, portanto, o seu diâmetro econômico de tubulação de recalque, ele é aceitável, tá? Então, portanto, o valor está dentro aí do critério da fórmula de Bress. Aí, o próximo passo, você vai buscar na tabela, né, de diâmetros comerciais do tubo a ser empregado, PVC, ferro fundido, tá? Outro metal, e adotar o diâmetro comercial mais próximo. E o que eu faço, professor, com a tubulação de sucção? Qual que é a recomendação para a tubulação de sucção?
a gente adota um diâmetro comercial superior, tá? Então, se aqui deu aproximadamente 6 polegadas, né? Então, a gente pegaria um diâmetro superior para a sucção, 7, por exemplo, tá? Sempre maior. A da sucção sempre tem que ser maior que o de recalque para evitar a cavitação, tá? Porque as perdas de carga na sucção tem que ser minimizadas o máximo possível. E o outro caso, né, nós temos aqui um turno de 10 horas por dia, a vazão é essa, e o K, né, situação econômica atual, que é o nosso coeficiente de Brescia, é de 1,2. Qual que é o diâmetro econômico para esse caso? A gente considera um turno de 24 horas, né? Esse problema aqui, ele precisa ser resolvido usando a fórmula da NBR. Então, a gente vai adotar a NBR 5626 novamente. Deixa eu colocar a fórmula aqui. O diâmetro é igual a 1,3 raiz quarta de x. Isso aqui vezes, vamos botar lá, a raiz quadrada novamente, vezes a raiz quadrada, aqui é a raiz a quarta, perdão, e aqui é a raiz quadrada de que é a nossa vazão. Então, o diâmetro é 1,3. Esse primeiro termo aqui é x, né? X é o turno dividido por 24 horas, então é 10 sobre 24. A nossa vazão está em litros, né? Então vai ser litros por segundo, então a gente divide por 1000 para ficar metros cúbicos por segundo. Portanto, o diâmetro econômico nessa situação é de 0,11 metros, que é menor, né, que 0,152 metros, que é o caso lá para 6 polegadas. Então, é aceitável. É aceitável adotar essa dimensão para sua tubulação de sucção. Ok? E para fechar, é o caso em que nós temos uma situação de 24 horas como turno de trabalho, a vazão está aqui e a relação, né, de Brescia para a situação econômica de 1,3. Então, esse valor ele varia, então depende aí da situação econômica, operacional e local. E a fórmula de Brescia é mais simples, né, que é o diâmetro, K raiz do diâmetro. O diâmetro não, K raiz quadrada da vazão. Opa, raiz quadrada da vazão. Que a gente quer o diâmetro, não faz sentido fazer a raiz de uma coisa que eu estou procurando, né, pessoal? Então, o K é 1,3, a vazão é litros por segundo, então vamos dividir por 1000 novamente. Vai encontrar aqui 0,1 metro. Continua menor que 0,152, que é 6 polegadas. Também é aceitável, tá? Os cálculos é simples quando a gente já tem o valor da relação de Brescia aqui, ou quando nós estamos trabalhando em turnos alternados, né, turnos não contínuos, e a tubulação ela atende até 6 polegadas. Para situações onde nós temos casos diferentes, aí a gente vai precisar, né, a gente usa a equação de Brescia, mas a gente vai precisar trabalhar nesse casinho aqui. É uma situação de vários fatores complexos, eu não vou trabalhar o levantamento de K aqui. Mas geralmente quem trabalha com dimensionamento de tubulações, sistemas industriais, na parte hidráulica, né, ele tem com certeza uma planilha do Excel ou outro software em que ele vai alimentar algumas informações em relação a custo, risco, país, a questão comercial local daquele tipo de produto, vários fornecedores, ele vai conseguir alimentar essa planilha, e essa planilha ela trabalha com SK, que é uma equação, né? O resultado de uma equação que envolve vários fatores. Então, ele vai ter um valor de K otimizado, né, para aquela situação particular. Então, ele vai obter um diâmetro econômico coerente quando nós temos situações maiores que 6 polegadas. Tá? Mas para um dimensionamento preliminar,
a gente adota essa equação e usando, obviamente, as referências dadas aí nos exercícios. Então, como você acha que é o comportamento das interligações entre os reservatórios? A gente viu que reservatórios interligados, esse comportamento é dinâmico. Dinâmico, tá? Que o fluxo ele vai depender, né, do que acontece aqui, ó, na saída, né? Então, nós temos dois reservatórios interligados e esse fluxo é dinâmico. Quais são os reservatórios abastecedores e os de compensação, né? Aí a gente viu que o abastecedor é o que está na cota topográfica, né, superior. E o inferior é o de compensação. Então, esse aqui é o R1, esse aqui é o nosso R2, esse aqui é o de compensação. Compensação, como a gente viu, é que ele vai ser solicitado quando necessitar compensar, né, uma determinada demanda por pressão. E um é o abastecedor. Em situações em que a topografia não favorece o fluxo de água, como deve ser feito, né? Aí a gente vai usar as estações elevatórias, né? Estações elevatórias. Nessa parte da nossa aula, a gente aprendeu, né, apenas a determinar o diâmetro econômico da tubulação de recalque e uma aproximação para a sucção. Mas como que eu seleciono a minha bomba, né? Meu conjunto motor-bomba? A gente vai ver isso mais à frente, tá? Nessa parte, quando a gente tem reservatórios cujo fluxo não favorece devido à gravidade, a gente usa estações elevatórias e nós aprendemos a dimensionar uma adutora, né? Ou a tubulação que faz essa conexão. E como que a gente dimensiona? Então, a gente leva em consideração vários fatores, dentre eles, né, o custo do sistema como um todo, né, e a gente trabalha com a fórmula de Bresse, né, a fórmula de Bresse, ela traz de forma mais simplificada esses fatores, custo anual de manutenção e operação desse sistema, leva fatores econômicos, perda de carga, tá? E isso tudo entra dentro dessa equação. Então, respondendo as duas, né, a gente precisa levar em consideração o fator custo anual do sistema como um todo, da tubulação e, no caso aqui, da tubulação, do conjunto motobomba, em função desse diâmetro, tá? E quem vai nos trazer de forma mais simplificada é a equação de Bresse. A equação de Bresse, ela traz esses elementos. Tá? Então, fechando aí, é isso que eu tinha para a aula de hoje para vocês. Vocês estão com alguma dúvida? Foi muito rápido? Quer que eu retome algum ponto? Porque até agora ninguém conversou comigo aqui na aula. João, Joyce. Tranquilo.